Também do meu pastor local, pastor Márcio, e do meu pastor presidente, como aqui a gente já está em Gaspar, né? Meu pastor presidente, pastor Giovanni Miguel. Irmãos, como o irmão disse, me atrasei um pouco, correria no trabalho, moro do outro lado de Brusque, aí Gaspar, não deu muito certo. Mas estamos aqui e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, amém? Quantos acharam Mateus 26, 69, diga amém. Amém. Está escrito assim: enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos: não sei do que está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, Pedro negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros que ali estavam viram Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Amém? Tome teu assento por bondade, querido. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, texto de Mateus, capítulo 26, e o verso de número 69, ele está nos contando uma história muito conhecida por todos nós, a história onde Pedro, amigo de Jesus, ele trai Jesus, nega Jesus. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu preciso que você fique comigo, prestando atenção, para a gente construir um contexto, para que juntos raciocinamos legal, para que no final a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então vamos lá, quem foi Pedro? Pedro era um dos 12 discípulos de Jesus, que muitas vezes servia como porta-voz dos outros discípulos. Pedro foi um grande líder da igreja primitiva, escreveu 2 cartas que estão na Bíblia, 1 Pedro e 2 Pedro. Pedro ele tinha um pequeno negócio de pescaria com seu irmão André e com seus amigos Tiago e João. E foi seu irmão André que introduziu Pedro a Jesus, onde mais tarde Jesus chama Pedro para fazer parte daquele discipulado e da escola dos profetas. Então Pedro acaba se destacando dos demais, porque Pedro ele era o que nós chamamos de sanguinário ou impulsivo. Pedro fazia as coisas com entusiasmo e Pedro achava que ele amava Jesus ferozmente. Pedro achava que amava Jesus ferozmente. Esse é um pouco de Pedro. Pedro também, por ser um dos discípulos muito próximos de Jesus, ele presencia coisas que nem todos os discípulos presenciaram, apenas 3. Junto com Tiago e João, Pedro presencia a transfiguração de Jesus, também a ressurreição da filha de Jairo. Então Pedro, ele não é apenas um colega de Jesus. Pedro é muito menos apenas um discípulo de Jesus. Pedro não é apenas um apóstolo, não. Pedro é amigo de Jesus de verdade. Esse é um pouco da história de Pedro. Então a Bíblia vai dizer em Mateus 26 e o verso de número 2, que Jesus está falando aos seus discípulos parábolas e alguns provérbios, e Jesus vai dizer para eles: olha, sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Um dos discípulos de Jesus, aquele que havia de o trair, cujo nome era Judas Iscariotes, vai até os principais sacerdotes da época, vende Jesus, traz Jesus por 30 moedas de prata. O que eu acho interessante dessa passagem é que não há, preste atenção nisso, não há relato histórico de Jesus chamando Judas para ser discípulo. Não tem, pode procurar. Não há relato histórico de Jesus chamando Judas para ser discípulo. Judas convida-se para ser discípulo de Cristo porque vê em Cristo o perfil do Messias. Até porque Iscariotes, é homem, Queriotes, a região em que ele nasce. Ou seja, dos 12, Judas era o único judeu.
provavelmente escriba, porque está como tesoureiro do ministério de Jesus. Então Judas acredita que aconteceria um mal rude, o reino de Deus ia ser estabelecido na terra. Jesus pegaria um cetro de ferro, uma coroa de ouro na cabeça e reinaria sobre toda a nação. Até porque na época o escriba ele tinha algumas funções privilegiadas, pastor. O escriba fazia parte do palácio, fazia parte das coisas do rei, então o escriba tinha funções privilegiadas. O que Judas está entendendo? Ele vai reinar sobre a terra, eu sou o único escriba do grupo, terei função privilegiada, ou seja, Judas não anda com Jesus porque o ama, anda com Jesus pelo que Jesus poderia oferecer a ele. Mas eu creio que nessa noite tem gente aqui que não anda com Jesus somente pelo que ele pode oferecer, mas porque ama ele de verdade, porque tem compromisso com ele de verdade, porque é casado com ele, e quem entende o valor desse casamento não trai o teu esposo de forma alguma. Porque eu sei que eu estou pregando para gente aqui que está dizendo: Senhor, eu não te adoro pelo carro que você pode me dar, eu não te adoro pela casa que você pode me dar, mas eu te adoro, eu te amo pelo aquilo que o Senhor é. Oh glória, porque se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele faz o que faz, porque Ele é o que é. Oh glória. Então a Bíblia vai continuar a história, e ele vai dizer que agora Jesus pega os seus discípulos, eles vão para uma casa comemorar a festa da Páscoa, e participar da grande ceia. Mateus 20, 21, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Agora os discípulos, eles continuam ficando perplexos, continuando a história, eles ficam perplexos e eles começam a se perguntar: por acaso, Senhor, sou eu que vou te trair? Eles começam a se perguntar, mas o interessante é que Pedro vai dizer: ainda que todos os homens se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Porque enquanto para os outros discípulos, Jesus, eles se enxergavam como candidatos a traidores, Pedro permanecia com a postura altiva, dizendo: ainda que todos os homens tropecem, eu não vou tropeçar. Os discípulos estão se perguntando: Senhor, por acaso sou eu que vou te trair? Pedro está olhando para Jesus e está dizendo: Senhor, não sou eu tenho certeza disso. Jesus está dizendo: alguém vai me trair. E quando Jesus menciona a existência de um traidor, a Bíblia vai dizer que Pedro olha para João. Ele olha para João e vai falar assim: João, pergunta para o mestre quem vai trair ele. Pedro inconscientemente estava dizendo: João, eu confio em mim e em ti, mas desconfio dos demais. Eu sei que eu não vou, confio em você também, João, você deita no peito dele, mas eu desconfio dos demais. Olha o que Pedro está dizendo inconscientemente, porque Pedro não se via candidato a falhar, Pedro não se via como candidato a trair o mestre, Pedro não se via como candidato a errar naquele caminho, ele não se via. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus olha para essa situação, e Jesus vai dizer: aquele que pegar o pão e vai ser aquele que me trair. Ele continua a história, e a Bíblia vai dizer agora que Pedro olha para Jesus e ele vai dizer: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. E aí Jesus libera a profecia para Pedro dizendo: ainda antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro diz: ainda que, isso aqui é, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. É Pedro que está dizendo: Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, não vou te negar, estamos juntos, confia em mim. É isso que Pedro está dizendo. Aí agora a Bíblia vai dizer que eles estão no Getsemane, Jesus vai orar, Judas chega com uma grande multidão com bastões. Esses soldados agora pegam Jesus, Judas faz um sinal dizendo: aquele que eu beijar é esse.
Judas beija Jesus, agora os soldados agarram Jesus e pegam Jesus e levam Jesus para o sinédrio. E agora a Bíblia vai dizer em Mateus 26, 57, que Jesus é conduzido para a casa do sumo sacerdote. E no verso 58 vai dizer: mas Pedro o seguiu de longe. Calma aí. O mesmo Pedro, irmãos, o mesmo Pedro que está dizendo: Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não vou te negar. Ainda que todos sejam uma peça de tropeço, eu não vou ser. Ainda que todos falhem, eu não vou falhar. É o mesmo Pedro que está olhando Jesus de longe e não está indo lá fazer nada. Por quê? Porque está com medo do que pode acontecer. Pedro seguiu Jesus de longe. Eles estão conduzindo Jesus para ser julgado, mas Pedro está o seguindo de longe, ainda que não tenha abandonado por completo. Pedro permanece à distância, acompanhando o andamento das coisas por curiosidade, queria saber o que iria acontecer, mas para não correr o risco de ser morto, Pedro permanece à distância. E foi exatamente essa postura que levou Pedro ao próximo ato. Verso 69 de Mateus, que foi o verso que nós lemos. A Bíblia vai dizer que Pedro estava sentado do lado de fora do palácio. E aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus da Galileia. E Pedro começa a negar. Eu conheço o homem não. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam aqui é o mesmo Pedro que há pouquíssimo tempo atrás estava dizendo: Senhor, pode acontecer qualquer coisa, independente de tudo, não vou te negar, a gente está junto. O mesmo Pedro que está negando Jesus é o mesmo Pedro que disse: ainda que todos sejam uma pedra de tropeço, confie em mim que eu não vou ser. Esse mesmo Pedro que disse que seja necessário morrer contigo, é o mesmo Pedro que está dizendo: não conheço esse homem não. Tchau, não conheço ele. E a criada olha para ele e diz assim: mas tu fala igual ele, tu se veste igual ele, tu é como ele, como assim não conhece um homem? E Pedro continua: não conheço, nunca vi na vida. Mas a Bíblia vai dizer, e olha que interessante, os evangelhos sinóticos que são parecidos, por exemplo, o evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 67, está falando do mesmo texto, mas a Bíblia está dizendo aqui, que a criada vendo Pedro, a Bíblia vai dizer, e vendo Pedro se aquecendo, ela olhou para ele. Se Pedro estava se aquecendo é porque tinha uma fogueira. E a Bíblia vai dizer que a criada viu Pedro e vendo Pedro se aquecendo, ela pôde vê-lo melhor através da luz da fogueira e o reconheceu. Sabe o que é isso? A fogueira revelou quem era Pedro. Estava escuro, estava do lado de fora, à noite, pretejava tudo, não dava para ver muita coisa, mas na luz da fogueira, Pedro estava se aquecendo, ela olhou para Pedro e pôde vê-lo melhor e o reconheceu. A fogueira revelou quem era Pedro. Lá vai, está com medo de dizer que é discípulo, né? Está com vergonha de dizer que é discípulo, né? Oh, glória! Lá no seu trabalho ninguém sabe que você é discípulo, né?
Ninguém sabe que você anda com a Bíblia debaixo do braço, né? Lá na tua escola, tá com medo de dizer que é discípulo, né? Tá tentando passar despercebido, mas não adianta, porque a luz da fogueira vai revelar quem você é. Não, vou melhorar. Lá na sua faculdade, ninguém sabe que você é discípulo, né? Tá tentando passar despercebido, com medo de chamarem de crente quadrado, mas não adianta, sabe por quê? Porque uma hora ou outra a fogueira de Deus vai revelar quem você é. Oh, glória! A fogueira revelou quem era Pedro, porque é na luz da fogueira que as máscaras caem, é na luz da fogueira que a mentira é queimada, a verdade aparece e ele pode reconhecer quem você é. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Pedro nega 3 vezes, parte C. E imediatamente o galo cantou, e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Antes do galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E Pedro sai dali chorando amargamente. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro fantasiou amor e fidelidade ao Senhor que ele achava que ele tinha. E quantas vezes nós não fantasiamos um amor e uma fidelidade a Deus que a gente acha que a gente tem? Porque amar a Deus não é vir no culto de terça, quinta e domingo. Amar a Deus não é vir no círculo de oração. Amar a Deus não é vir à escola dominical. Não é só isso. Porque muitas vezes a gente entra numa rotina, trabalho e faz isso, e volta e faz isso. Irmãos, tem vez que a nossa roupa já veste sozinha no corpo, das 6:30, parece que a roupa sabe que a gente está indo para o culto, e a gente vive numa vida tão rotineira e tão robótica, que a roupa se veste no corpo sozinha, a gente só vem. Quantas vezes não viemos para os nossos cultos nem pensando em Deus? Quantas vezes não viemos a esse lugar nem pensando em Jesus, só vindo porque é talvez uma obrigação, ou porque eu tenho um cargo, ou porque eu preciso vir. Mas Ele procura aqueles que o amam de verdade, aqueles que são casados com Ele. O fato, irmãos, é que existe uma grande distância entre o que achamos que somos e o que realmente somos em Deus. Uma grande distância entre o que achamos que amamos a Deus e que realmente amamos de verdade. Mas a Bíblia vai dizer, capítulo 27 de Mateus, que os principais sacerdotes, eles fazem um conselho para matar Jesus. Leva ele a júri popular. E a pergunta do júri era: quem vocês querem que a gente solte? E o povo gritava: solta Barrabás, prende Jesus. Solta Barrabás, prende Jesus. Eu vou repetir isso aqui: solta Barrabás, prende Jesus. O assunto do júri era esse. Estão querendo livrar um ladrão, pecador, fazia tudo de ruim para a sociedade, para um homem sem pecado, sem mancha. E a multidão continua gritando: solta Barrabás, prende Jesus. Prendem Jesus, colocam na cruz, e agora Jesus está morto. Agora imagina a situação de um camarada que negou a Ele por 3 vezes. Não fez nada para mudar. Jesus agora está morto. Imagina a situação agora de Pedro, irmão. Há pouco tempo atrás negou o seu mestre. Eu imagino ele olhando para o discípulo mais próximo dele, olhando para ele e dizendo assim: João, eu neguei ele.
Eu disse que eu amava ele de verdade, eu disse que se precisasse morrer por ele, eu morreria por ele, mas agora eu não fiz nada, eu neguei ele está morto. João, o que eu faço agora? O texto diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Não é um choro comum, irmão, de quem chora porque talvez está alegre, de quem chora porque talvez perdeu o emprego. Não, é um choro de amargura, de fazer uma promessa e não poder cumprir. Vou morrer contigo, mas quando o calo aperta, não morre de verdade. Pedro está vivendo isso, e eu imagino ele com a alma angustiada, com a alma triste, amargurada, dizendo: João, eu prometi para ele, mas eu não cumpri, o que eu faço agora? Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 24, as mulheres vão até o sepulcro, mas a pedra estava revolvida. Meu Deus, eu vou repetir isso aqui. As mulheres vão até o sepulcro, mas a pedra estava revolvida. Entrando elas dentro do sepulcro, não viram nada, somente panos. E agora a Bíblia vai dizer que 2 anjos chegam para essas mulheres, 2 varões de branco, e eles fazem uma pergunta. Que pergunta é essa? Mulheres, por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, ele está ressuscitado. Ele não está aqui, ele está ressuscitado. Glória! As mulheres correm agora até a casa dos discípulos, e a Bíblia vai dizer que elas dizem para os discípulos o que aconteceu, e agora Pedro, discípulo de Jesus, imagino que ele sai correndo, desesperado. Meu Deus, o que houve? Chega no sepulcro, ele se abaixa, vê os panos de linho postos ali, e agora ele fica admirado consigo mesmo. Mas agora eu imagino um Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus. Que palavras essas? Mateus 17, 22 e 23. O Filho do Homem será traído na mão dos homens, e matá-lo-ão, mas ao terceiro dia, ele ressuscitará. Aleluia! Porque, queridos, a gente precisa entender que Deus não está pronto para nos destruir após um erro, Ele está pronto para nos dar uma nova oportunidade. Mas isso não é desculpa para pecar. Mas Deus não está pronto para nos destruir após um erro, Ele está pronto para nos dar uma nova oportunidade. Porque Ele sempre oferece misericórdia e possibilidade de recomeço. Oh glória! E agora a Bíblia vai dizer que Jesus ressuscita. João 21, 9. Agora, os discípulos, eles olham para aquela situação, e eles voltam para o mar pescar. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto eles estão pescando, Jesus ressuscita. A Bíblia vai dizer que Jesus se coloca à beira do mar. E agora João 21, 9, a Bíblia vai dizer que os discípulos olham para aquela situação, e Pedro pula do barco e sai correndo até Jesus. E agora a Bíblia vai dizer: logo que vieram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus espera os discípulos comer, e Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ei Pedro, tu me amas? Mas o interessante aqui, irmãos, é que logo que vieram,
viram ali uma fogueira. Espera aí, quando Pedro nega Jesus, ele estava diante de uma fogueira. Pela luz da fogueira pôde vê-lo melhor e o reconheceu. Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita dentre os mortos, e o primeiro encontro de Pedro, João 21:9, logo que vieram, viram ali uma fogueira, e Jesus faz 3 perguntas novamente. Pedro, tu me amas? Sabe o que é isso, irmãos? Quando Pedro nega, existe uma fogueira que revela quem era Pedro. Quando Pedro aceita, também existe uma fogueira que revela quem era Pedro, mas com uma nova oportunidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou te dar o mesmo ambiente, mas eu vou te dar uma nova oportunidade de vida. Oh glória, lembra lá no seu trabalho que você negou a Jesus? Vai ser lá que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Lembra lá no seu colégio que você negou a Jesus, traiu Ele? Vai ser lá que o Senhor vai te usar como fogueira para revelar quem você é e para dizer: eu tive uma nova oportunidade. Porque talvez você veio aqui nessa noite e você veio outros cultos também, mas nunca aceitou Jesus. Mas você está aqui nessa noite, Ele está dizendo: eu te dei o mesmo ambiente, mas uma nova oportunidade. Oh glória! O que o Senhor está dizendo para nós nessa noite é que Ele não está pronto para nos destruir após um erro, mas Ele quer te dar uma nova oportunidade. Ele está dizendo: eu não abro mão da tua história, eu não abro mão da tua vida, eu não abro mão da promessa que eu te fiz, porque talvez o inimigo chegou para você e disse: o ano de 2024 vai ser igual de 2023, não vai dar em nada, muitas coisas vão se perder, vou colocar um ponto final na tua história. Mas Jesus chega primeiro, coloca uma vírgula e está dizendo: ainda tem promessa para viver, ainda tem sonho para ser realizado, ainda tem projeto. Aleluia! Porque é o mesmo Pedro, irmão, que recebe uma nova oportunidade, é o mesmo Pedro que está pregando em Atos dos Apóstolos. Isso aqui é lindo, irmãos. O mesmo Pedro que recebe uma nova oportunidade é o mesmo Pedro que está dizendo: eu nunca mais te traio, eu vou te amar de verdade agora de todo o meu coração, porque é isso que Ele fez conosco, irmãos. Quantas vezes no dia nós não traímos Ele com as nossas atitudes? Quantas vezes por dia nós não negamos Ele com as palavras que nós falamos? Quantas vezes no dia nós não negamos, não traímos Ele com as nossas falas, com os nossos pensamentos? Talvez de manhã, de tarde, de noite a gente trai Ele todos os dias e a gente não percebe. E a pergunta do Espírito Santo nessa noite é: ei, você está se dando conta de que você está traindo Ele e não está percebendo? Mas há uma noite de quebrantamento do Espírito nessa noite. E Ele está dizendo: eu quero te dar uma nova oportunidade. Ele está dizendo: eu sei que você trai, eu sei que você falha, eu sei que você erra, eu sei que você é ruim, mas eu te amo do mesmo jeito, e é por te amar que eu te dou uma nova oportunidade.
Glória! Quantas vezes nós não traímos Ele com as nossas falas? Quantas vezes nós negamos Ele no nosso trabalho, irmãos? Quantas vezes nós tentamos nos esconder daquilo que a gente realmente é? Aleluia! Não responda para mim, mas quantas vezes você negou Ele com as suas atitudes nesse mês? Irmãos, a gente é falho mesmo, a gente não passa de pó, a gente erra mesmo, mas por mais que nós erramos, a misericórdia dele se renova todos os dias, e isso é motivo da gente amar ele de todo o nosso coração, de entregar a nossa vida a ele, os nossos atos a ele. Oh Espírito! Quem pode adorar a Ele pelo que Ele é? Quem pode adorar a Ele pelo que Ele é, pela nova oportunidade que Ele te deu? O mesmo Pedro que recebe uma nova oportunidade, irmãos, é o mesmo Pedro que está pregando em Atos dos Apóstolos. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente em um só lugar. E quando de repente ouviu-se do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, nas quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito. Irmãos, eu não sou Pedro, mas eu estou pregando. O povo não é o mesmo, mas o povo está reunido, e o mesmo Espírito que desceu naquele dia, Ele está aqui nessa noite para nos dar uma nova oportunidade. Oh Espírito de Deus, uma nova chance, um novo recomeço. Eu não ia falar isso aqui, mas eu preciso falar. Quando eles vão a júri popular, o assunto do júri era: solta Barrabás e prende Jesus. Sabe qual era o grande problema? É que a cruz já tinha sido feita. Historiadores dizem que Barrabás era maior que Jesus, braços largos, e é por isso que quando ele está na cruz, os seus braços se destroncam, porque a cruz é muito maior do que ele poderia carregar. Porque a cruz já tinha sido feita para Barrabás. Mas ele pega aquela cruz, uma cruz que era minha, uma cruz que era sua, uma cruz que era nossa. Uma cruz que era tua, uma cruz que era nossa. Era para a gente estar lá. E é por isso que dói tanto nele, porque a ira de Deus que se acenderia sobre nós, se acende sobre ele. E a pergunta que está latente nessa noite é:
Quantas vezes nós não traímos Ele todos os dias? Olha o que Ele fez, simplesmente por te amar, simplesmente por não te abandonar. Ele faz uma oração, Mateus, e ele vai dizer: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia, como não é a minha vontade, como é a tua, que não seja feita a minha vontade, mas que seja como tu queres. Ele tinha poder para sair, tinha autoridade para sair, tinha, mas por olhar você, por amar você, por escolher você, Ele permanece até o final. E como cordeiro mudo foi ao matadouro, como um cordeiro calado foi ao matadouro, sem esboçar uma só palavra. A única palavra que Ele esboça na cruz é tetelestai, está consumado. Quem tem motivos para adorar a Ele nessa noite? Só quem pode levantar a mão para adorar a Ele nessa noite e entender, Ele te deu uma nova oportunidade. Se coloque de pé, por gentileza. Vão cantar? Eles vão cantar.